Bom, acho que já está gravando. Deixa eu ver o que a Nath mandou no chat. Professor, se você puder já compartilhar sua tela de apresentação. Deixa eu ver. Aqui, esse aqui. Aí só vou passar uns comunicados, tá bom? Uhum. Antes de começar. Então, gente, boa tarde. Espero que todos estejam bem, né? Antes de darmos início, né, ao mini curso, os da Bioengenharia para Recuperação de Áreas Degradadas, eu tenho comunicados importantes para fazer para vocês. Houve um equívoco, né, nos pré-requisitos de participação do sorteio no Instagram do CEALP. Então, deem uma olhada lá na página oficial do CEALP no Instagram e sigam a página certa do patrocinador, tudo bem? O outro comunicado é que a gente tem hoje um sorteio no Instagram do CEALP às 6 horas. Os prêmios serão da Fórmula Animal e o ganhador deve estar em Presidente Prudente. Se ele não estiver, aí ele tem que arcar, né, com os custos do frete. Então, fiquem ligados. E também, né, tá rolando o processo seletivo da Geoambiental, ambiental e geografia. Então, entrem lá no Instagram da Geoambiental Júnior para mais informações sobre o processo seletivo. Tá tudo lá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, professor? Sim, sim. Vocês me escutam bem? Só deixa eu iniciar a sua apresentação, então. Tá. Uhum. Então, gente, dando início agora, né, oficialmente, ao mini curso Uso da Bioengenharia para Recuperação de Áreas Degradadas, é com imenso prazer que recebemos o professor Dr. João Osvaldo, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990, doutorado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 2002, pós-doutorado pela Universidade de Alicante, na Espanha, de 2008 a 2009, e livre docência em Geografia Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, também, em 2014. Atualmente, ele é professor associado ao terceiro departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp e tem experiência na área de Geografia Física com ênfase em geomorfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: geomorfologia, mapeamento geomorfológico, erosão, depósitos tecnogênicos e ambiente. Seja muito bem-vindo, professor, fique à vontade e qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição. E, pessoal, quase assim no final do mini curso vai estar sendo passado uma lista de presenças, tá bom? Para a gente validar a participação de vocês. Bom mini curso a todos. Bem, obrigado, Roberta. Pessoal, vocês me escutam bem, Roberta? Me escutam bem? Eu não vejo mais vocês, tá? Sim, só vejo a minha tela. Tudo certo. Bueno, então vamos lá, né? Como tu já fez toda essa apresentação, né? Como bom gaúcho, meio prudentino, aqui do oeste de São Paulo, né? Já dos meus 56 anos, já estou há mais tempo aqui do que no Rio Grande do Sul, já virei metade paulista já, né? Roberta, em teu nome eu gostaria de agradecer de uma maneira extremamente alegre, feliz, assim, como a gente fala culturalmente, né, do fundo do meu coração, né, o convite do CEALP. Eu fico extremamente alegre, honrado por estar participando da semana do simpósio, né, desse 16º simpósio de engenharia ambiental aqui da Unesp, no qual, né, eu tive a alegria, a honra de estar participando do primeiro simpósio. Olha só, eu fui o grupo dos primeiros professores que deu aula para as primeiras turmas, para a primeira turma da engenharia ambiental. Então, assim, trabalhar, né, dou aula para geografia, você sabe, como para arquitetura, mas nesse momento, né, óbvio, vou falar da engenharia ambiental, é uma alegria muito grande, pessoal, né? Eu tenho um prazer enorme em trabalhar com esses 3 cursos, né, de maneira integrada, e assim, nesse momento agora, um momento muito especial, né, de dar aula para engenharia ambiental. Tenho uma identificação muito grande pela minha história de trabalhar como sou geógrafo de formação, vocês sabem disso, conhecem, né, e para quem não conhece, né,
me formei lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me casei, vim para cá, minha esposa foi aluna daqui da Unesp, Físico-Geografia, mas eu sempre tive, ao longo da minha trajetória, que já vão para 31 anos, né, sempre tive esse caráter, essa formação de trabalhar no campo, de trabalhar, né, como um geógrafo, mas atuando no que a gente chama das praxes, né? E aí, como dizia o meu colega, querido colega e saudoso professor Tadeu José Tomazelli, dizia assim: João, tu é o mais engenheiro dos geógrafos que eu conheço, por tu ter essa perspectiva assim, de aplicação do conhecimento, né, envolver o campo. Então, Roberta, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz num tema que eu, pessoalmente, adoro falar, pessoal, né, e estava conversando antes também, seria maravilhoso se nesse momento, né, nós estivéssemos no campo trabalhando, né, na área que eu montei uma apresentação bem bacana, acredito eu, para vocês, mostrando um pouco dessa minha trajetória, dos cursos que eu fiz, vinculados à bioengenharia, junto com outros colegas aqui também. E no final eu vou mostrar, né, porque é tanto exemplo, pessoal, vocês vão ver depois lá, mas eu separei os exemplos hoje da APA, né, da famosa APA do Timburi, que nós estamos, que é um coletivo, encerrando, né, todo esse trabalho que a gente fez durante 2 anos e período de pandemia, foi uma loucura. Mas os dados, eu vou mostrar os dados para vocês do que a gente fez, a implantação das técnicas de bioengenharia, mas todo um levantamento que tem paralelo a isso, pessoal, tá? Então, falar um pouquinho sobre bioengenharia, né, para os engenheiros ambientais. Eu vi também que tem alunos da geografia, né, acredito eu, também assistindo, não sei, outros cursos, né? É um tema que envolve o tema da bioengenharia, ele é interdisciplinar, ele é um tema muito amplo, né? E também vocês vão ver, porque muitos de vocês foram meus alunos, outros vão ser alunos também, acredito, não sei, quando eu dou a disciplina de geomorfologia, né, tirando esses 2 anos, que esses 2 anos dramáticos da pandemia, mas quando a gente tem a oportunidade de trabalhar presencial, eu integro com vários outros aspectos, mas a gente tem um tempo curto, né, pessoal? O curto, assim, de poder fazer as atividades de campo como a gente quer. E aí, infelizmente, né, mas felizmente para quem a gente está trabalhando, se restringe, né, a questão das orientações individuais, quando a gente está trabalhando, né, as monografias, os projetos com bolsa ou sem bolsa, né, aí fica mais no campo, assim, naquele tratamento mais pessoal, né, e aí, obviamente, que eu consigo orientar e trabalhar e mostrar melhor essa questão da bioengenharia, né, e as técnicas que a gente utiliza, tá bom? Bueno, então, feitos esses agradecimentos, pessoal, eu também estou super feliz que eu ganhei o prêmio, hein? Premiado, olha só que sorte, Tia, tá? Vamos falar um pouquinho, então, vou começar dividindo nessa apresentação, basicamente, pessoal, em 2 momentos. Um primeiro momento, tá? Deixa eu começar aqui. No primeiro momento, eu vou falar um pouquinho o que é a bioengenharia, né? O que se trata a bioengenharia, né? Obviamente, bio de vida, engenharia do ponto de vista da aplicação desse conhecimento, né? Vinculado à biota. E essa biota como vocês estão vendo aí, a questão associada à cobertura vegetal, né? Então, a gente pode utilizar materiais, técnicas vinculadas à cobertura vegetal ou vinculadas a um chamado suporte natural ou sintético. Então, não só a cobertura vegetal, a gente pode usar, vocês vão ver, materiais como rochas, galhos, troncos, tudo que envolve, né, materiais que eles vão se tornar biodegradáveis, né, de preferência, a gente usa, né, no campo da bioengenharia. Então, é chamada construção verde, pessoal. Vocês vão ver que tem assim, um conjunto infinito de técnicas, de metodologias, de possibilidades da gente trabalhar, tá? E aí, obviamente, que quando a gente não consegue, né, utilizar só os chamados, né, materiais, seja materiais que estão vinculados, né,
aos chamados suporte da natureza, né? Então, solo, rocha, cobertura vegetal, etc. Aí a gente tem que usar telas, vocês vão ver que aí a gente tem que usar materiais que são mais chamados sintéticos, biomantas, que não tem só, né? Vou mostrar isso para vocês, né? Digamos, material como palha de milho, desculpa, ou material como fibras de coco, outros materiais biodegradáveis. Mas, às vezes, a gente tem que usar materiais, por exemplo, como mantas, né, que eu tenho utilizado, vou mostrar também para vocês, eu mudei, sacarias, que às vezes envolve plástico, né, que esses materiais mais sintéticos, né, ou materiais à base, né, de plástico, que eles se decompõem de um tempo muito grande, não é o adequado, mas às vezes a gente vai ter que utilizar, dependendo do local. Obviamente que depois, quando o ambiente está, né, regenerado ou recuperada, e especialmente as erosões, a gente retira esses materiais, né? Tá? Então, vocês vão ver que eu tenho utilizado mantas, pessoal, chamados sombrites, né? Que é de polietileno, tá? Que é um plástico de alta densidade, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, eu vou dividir essa fala em 2 tempos. Tá? E aí, Roberta, tu fica bem à vontade. Se eu falar demais, né, como é professor, né, Geminiano fala muito, pessoal, tá? Tu pode me cortar, dizer, João, falta aí 10 minutos, 5 minutos, tá? Pode deixar, professor. Beleza, Roberta, vamos lá então. Vou aproveitar o máximo essa tarde maravilhosa. Então, pessoal, a primeiro momento eu vou falar então que eu já estou falando o que é bioengenharia, os materiais, as técnicas, uma parte, porque não dá para mostrar tudo, é muita coisa. Se vocês entrarem no Google, pessoal, tem tanta coisa, assim, que a gente até se perde, né, no que a gente pode trabalhar. Muitas dessas técnicas também são trabalhadas não só no campo, no ambiente rural, mas também nas áreas urbanas. É o que a gente chama, né, infraestrutura verde, tá? Que meio que se mistura um pouco. Tá? A infraestrutura verde, que é trabalho assim, não só com a engenharia, com a geografia, até com a arquitetura, né? Que às vezes elas se misturam um pouco, né, com esse conceito de bioengenharia. Então, eu vou mostrar um pouco disso. E aí, na segunda etapa dessa fala, eu vou mostrar para vocês, digamos assim, três etapas. Uma primeira, então, essas técnicas, essas metodologias, tá? Uma segunda, eu vou mostrar alguns exemplos que eu vi fora do Brasil, tá? Eu vou destacar quando eu tive a oportunidade de ir ao Japão, para a Espanha, que eu fui fazer o meu pós-doc, e quando eu fui para o Peru, tá? E depois, pessoal, eu vou mostrar, então, fecho com o que eu faço no campo, né, com o trabalho lá com o Timburi, porque se eu for mostrar esse conjunto de metodologias que eu tenho feito, de trabalhos com os alunos, especialmente da geografia e da engenharia, vai ficar uma loucura isso daqui. Mas vocês vão ver que eu tenho uma surpresa lá no final, né, meio que uma homenagem, né, nesse caso aos alunos da engenharia ambiental, porque é um simpósio da engenharia, tá? Bueno, então, dando continuidade a essa primeira etapa, essa primeira fase, né, esses materiais que a gente trabalha, eles têm uma diversidade, né, de possibilidades que a gente pode trabalhar no campo. Uma primeira coisa que é muito bacana, pessoal, que eu tenho aprendido trabalhando com a engenharia já todos esses anos, desde 2002, tá? Quando a gente vai trabalhar no campo, depois a gente pode discutir, vocês podem perguntar. Pessoal, não dá para a gente pegar todas as metodologias ou qualquer uma dessas metodologias e a gente impor a metodologia no campo. Não é assim que funciona, tá? Eu estou, como eu disse, há mais de 20 anos, por aí, mais ou menos, trabalhando direto e indiretamente com bioengenharia. Os últimos 16 anos com bioengenharia. A gente tem que adaptar as metodologias em campo. Sempre nós vamos adaptar. E uma outra coisa que eu adorei muito, que o professor Marcos falou, e eu tenho trabalhado isso há 30 anos, que são a ideia dos saberes. Nunca, pessoal, toda vez que a gente trabalha bioengenharia e vai trabalhar com um proprietário rural, pequeno, médio, grande, o que for, nunca a gente consegue trabalhar nós sozinho para trabalhar e implementar as técnicas. Sempre tem que trabalhar naquilo que o proprietário necessita. Tá? Nós temos que trabalhar com a realidade do proprietário rural,
Porque não adianta a gente implementar um conjunto de técnicas e pedir para ele comprar que é caro, que ele não vai ter esse dinheiro. Então, nós temos que ser criativos, né? E aí a bioengenharia nos permite isso, né? Por quê? Porque ela é uma técnica, como vocês estão vendo aqui, né, nessa citação, ela é uma técnica que ela vai promover, né, um benefício, especialmente o aumento, né, da resistência do solo. Porque a maior parte das técnicas de bioengenharia, pessoal, nós trabalhamos com erosão, vinculado à erosão e a movimentos de massa, tá? Eu vou tomar liberdade, não vou ficar falando aqui de erosão e movimentos de massa, porque tem muita coisa bacana para mostrar, né? Somente as aplicações da bioengenharia, tá? Bem, eu gosto muito dessa citação, né? Destacar aqui o trabalho, né? Que eu tenho orientado os alunos da engenharia ambiental. Essa é uma citação que está no trabalho da Ana. Tá? A Ana é uma colega de vocês, formou ano passado, tá? Que também fez o trabalho. Eu vou mostrar lá uma surpresa no final das fotos, meio um mosaico com fotos de trabalhos que foram defendidos sobre a minha orientação esses anos aí da engenharia, tá? Que destaca quais são as técnicas da bioengenharia, né? Trabalhando, obviamente, com solo. Porque o que a gente quer? A gente quer dar resistência ao solo. E a melhor forma de dar resistência ao solo, seja ele arenoso, siltoso ou argiloso, como é que a gente analisa o solo? Tem que pegar a amostra no campo, fazer a análise, levar para o laboratório, né? E ali a gente vê qual é a melhor técnica para a gente poder segurar, né, aquele solo para que não se perca, né? Mas, reparem só, olha a quantidade de técnicas que a gente pode usar. Estacas vivas, feixes vivos, drenos vegetados, camadas de ramos. Eu vou mostrar alguns desses, tá, com fotos. Ramos envelopados, recuperação de vossoroca, tá, que aí é onde eu tenho entrado mais, especialmente sucos e ravinas, né? Paredes vegetadas, manta de arbusto, barreiras vivas, as geogrelhas vegetadas, espigão com árvores, gabiões de pedra com vegetação, proteção viva de talude, e especialmente, pessoal, os taludes em curso d'água, tá? As margens dos cursos d'água, paliçada viva que se utiliza, hidrossemeadura, enrocamento de pedras, gel sintético, retentor de sedimentos. Ou seja, é muita coisa que a gente pode trabalhar, né? Quando a gente usa essas técnicas de bioengenharia, tá? Então, eu separei algumas, tá? Algumas eu não trabalho, tá? Por que eu não trabalho? Porque às vezes eu não tenho dinheiro, pessoal. A gente não tem que fazer parcerias com empresas. Quando a gente gera uma opção minha, vocês me conhecem, eu tenho trabalhado com pequenos e médios proprietários, porque muitos desses pequenos e médios proprietários não têm dinheiro, né? E às vezes também, além de não ter dinheiro, não tem conhecimento, ou tem um saber, uma vivência, sempre achou que essa erosão sempre teve, não vai ter problema nenhum, né? Então, algumas dessas técnicas eu uso, que elas são de baixo custo, esse também é um detalhe. Algumas técnicas têm um custo alto, mas outras têm um custo baixo. Então, a gente pode implementar elas, né? De novo, tudo depende da área onde nós vamos trabalhar, né? Então, algumas metodologias, algumas técnicas, né? E vocês vão ver que tem a palavra produto. E aqui eu vou contar de onde que eu tirei a fonte dessas informações. Mais ou menos, eu acho que foi uns 12 anos atrás, nossa, faz tempo já, hein? Eu e a professora Renata e mais 3 colegas, tá? Entre alunos e uma técnica de laboratório, a professora Renata, né, Ribeiro, que dá aula para vocês, fomos fazer um curso na Deflor. Quem teve aula comigo sabe disso daí, né? A Deflor é a maior empresa no ramo de recuperação de áreas degradadas, usa muito, eles são uma referência em técnicas essas técnicas, né, de bioengenharia, né, na América Latina, talvez a maior empresa. Nós fomos fazer o curso. E aí, claro, que vou mostrar alguns produtos que eles trabalham, algumas metodologias, que é a forma operacional, a técnica de empreendimento, né,
Às vezes é uma técnica mais vegetativa, às vezes é uma técnica com um produto mais sintético ou não, tá? Então, eu fiz esse curso, eu tenho todos os dados para quem quiser seguir também, eu vou disponibilizar tudo isso daí para vocês, pessoal. Bueno, então, algumas técnicas que são implementadas, para depois eu mostrar aquilo que a gente faz, que é possível também a gente fazer, né? Tem que mostrar o que a gente faz, né, pessoal? Então, por exemplo, paliçadas de madeira, na imagem que vocês estão vendo, é uma das técnicas mais trabalhadas. Então, vocês estão vendo, as paliçadas de madeira pode ser de bambu, pode ser de tronco, de árvores, de galhos, pode ser também, né? Aí é diferente, pode ser também as barreiras feitas, né, com material, com rocha, né, vulgarmente chama pedra. Então, a ideia das paliçadas de madeira, tá, ou as paliçadas que a gente usa com bambu, que ele é maleável, não é pesado, ele é leve de trabalhar, tá? O grande objetivo é a quebra da energia. Então, vocês estão vendo uma cava, né, onde provavelmente tinha uma erosão, um antigo movimento de massa, formou uma cicatriz de encostas, e aí eu tenho que quebrar a energia do escoamento dessa água superficial. E nos interessa, ao quebrar o escoamento superficial, que a água infiltre. Eu quero que aumente o escoamento de subsuperfície. Então, essa que é a sacada. Vocês estão vendo um cara aqui, esse cara provavelmente, ele deve estar botando um bioretentor, que eu vou mostrar um pouco mais para frente o que é, tá? Então, uma das técnicas são as chamadas paliçadas. É a que eu mais trabalho, pessoal, porque eu uso os materiais que estão na propriedade, né, dessa pessoa no qual nós vamos trabalhar, tá? Outra, tá? Já fui para campo, já tive a oportunidade de conhecer também os chamados, né, os hip-rap de saco, solo, cimento. Então, dentro, é uma sacaria que dentro tu vai colocar mistura, né? Um solo misturado com cimento, ele seca, fica duro, resistente, tu vai empilhando. E a mesma coisa, entre essa técnica e a paliçada, a diferença, pessoal, é que aqui tu trabalha, tá, com volumes maiores de água, tu tem uma resistência maior, tá, para poder sempre quebrar a energia da água. A gente precisa quebrar essa energia, que a água menos escoe com energia, que ela mais infiltre, tá? Outra técnica é um enrocamento, e aí que está associado a rochas. Então, se quebra ela, fragmentos de rocha, se formam-se as barreiras. Pode ser feito, inclusive, como eu comentei, né, trabalhar, a gente fazer as barreiras, como vocês estão vendo aqui, de rochas, tá? Que seria, não deixa de ser também um enrocamento. Então, a gente usa os fragmentos. Eu raramente trabalho com essa técnica, ou mesmo essa aqui também, porque ela envolve custos, aqui maquinário, envolve maquinário pesado, pessoal, deslocar o material, ele é peso. Aqui a gente usa, geralmente, quando são obras de engenharia, tá, que necessitam de uma estrutura muito mais pesada, mais rígida, tá, que não é o que eu tenho feito na minha prática, tá. As barreiras vivas, sim, a gente tem trabalhado as barreiras vivas, que é bem bacana, isso conforme o tempo. Então, eu implemento, por exemplo, né, um conjunto de paliçadas, onde eu estou passando o mouse, e aí, entre essas, é como as curvas de nível, pessoal. Basicamente, ou seja, eu estou construindo curvas de nível, só que em vez de usar o trator, o maquinário, eu uso, né, os barramentos. É um trabalho mais braçal, mais penoso, cansativo, demanda mais longo tempo, mas, né, aqui eu posso fazer uma hidrossemeadura, eu vou fazendo uma mistura, uma mescla de metodologias. Então, eu posso também, né, se eu não tenho dinheiro junto com o proprietário, para tombar a terra, para fazer, né, a curva de nível, faz o terraço, eu faço o barramento, e aí, na parte a montante, né, no caso para cima e a jusante para baixo, a montante do barramento aqui, ó, tá, eu planto gramínea. A primeira coisa que a gente tem que aprender, toda vez que a gente tem um solo descoberto, tá, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, não é plantar muda direta, não, é gramínea, porque a gramínea é ela que vai fazer o primeiro tapete de proteção daquela área descoberta, tá? Então, pessoal,
o que a gente faz? A gente pode comprar a semente, ou a gente pode plantar placas de grama, ou já tem a grama muitas vezes na área, e a gente incentiva. E para que a gramínea se desenvolva, aí tem que conversar com o proprietário. O proprietário não pode ter o gado. O proprietário, óbvio, não vai poder plantar na área. Essa área tem que ficar em pousio, é uma área parada, para poder, senão a gramínea não vai crescer. Né? Especialmente nas propriedades que tem trabalhando, não pode ter, né, a presença de cavalo, vaca, boi, animal de maneira geral. Não pode, porque tem o pisoteio, não vai desenvolver a gramínea, a cobertura vegetal, para depois, óbvio, né, a gente vem com plantio das mudas nativas nessas áreas. Então, as barreiras vivas é muito bacana, porque a gente vai vendo as áreas se transformar, tá? Principalmente contra a erosão, pessoal, tá? Ver aquela erosão que no início, né, em Vossoroca, um trabalho clássico, que já mostrei para quem assistiu a aula comigo, né, o trabalho lá de Marília, eu não vou mostrar aqui, eu vou trabalhar esse exemplo só do Timburi, é um trabalho fantástico. Há 5 anos a gente vem trabalhando com alunos da engenharia, trabalhando numa Vossoroca, a gente transformou, pessoal, transformamos, né? Usamos barreira viva, paliçada, uma série de questões. Outra técnica é as bermas. Então, o que é uma berma? Vocês estão vendo aqui, parece uma salsicha, tá? Eles chamam de biorretentor, é o mesmo termo. Então, em vez de fazer a curva de nível, gastando com, né, o trator, óleo diesel, maquinário, o motorista lá, o tratorista, é um gasto que o proprietário muitas vezes não tem esse dinheiro, tá? É possível usar os biorretentores. Ele tem o mesmo efeito, pessoal, tá? Que uma curva de nível, tá? Ele é caro, óbvio, né? Então, esse biorretentor, ele é uma fibra, é uma tela de um material sintético, e aí dentro dele, geralmente, vem palha de milho, fibra de coco, que é um pouco mais resistente. Mas ele é biodegradável, isso é material biodegradável. Então, de novo, vocês estão reparando uma encosta, a água vem, bate, quebra energia, quebra energia, e a tendência é que essa água mais infiltre, né, do que escorre. Pessoal, para tudo, esse é o princípio da bioengenharia. Esses são os princípios da bioengenharia, tá? Então, também a gente pode usar os biorretentores, tendo dinheiro para a gente poder comprar esse material, né? Ou, pessoal, tá? Aí um desafio para a gente pensar, todos nós, né, em conjunto, né, para quem está assistindo, a gente também criarmos nossos sistemas de biorretentor. A gente tem que adaptar. A gente pode pegar uma tela, né, de um material biodegradável que seja mais resistente, tá? Um plástico, né, com material diferenciado, e dentro a gente pode produzir isso daí, uma sacaria, que nem uma linguiça, assim, eu brinco, uma salsicha grande. Então nós temos que produzir nossos materiais, tá? Que muitas vezes esses materiais são caros. Gabião é uma outra estrutura muito bacana de trabalhar, mas ele envolve também, vocês estão vendo a imagem aí, né? Ele envolve também custos, tem que quebrar o material, precisamos comprar tela, essa tela é de arame, não é barato, a gente precisa trabalhar com rochas, e aí às vezes, pessoal, não tem, é uma técnica bacana, mas às vezes não tem a rocha, né? Não vai ter um material resistente, obviamente, né? Não só a erosão, mas é um intemperismo também, né? Por parte do sol, da água, das chuvas, os materiais sofrem intemperismo químico, não é só físico também. Então, muitas vezes, esse custo ele é alto, né? Porque a gente também tem que comprar o material, trazer de longe até aqui e fazer os gabiões. Um exemplo, para quem for trabalhar com gabião aqui em Prudente, não tem rocha, nós não temos basalto, não tem fragmento de granito, tem que trazer basalto lá do Paranapanema. Então, o custo que tem para trabalhar com gabião não é barato, tá? Por isso que também eu não tenho trabalhado. É uma técnica muito bacana, tá? Mas ela é muito cara. Então, também, para os projetos que eu tenho desenvolvido aqui, que estão trabalhando, né, com erosões de tamanho médio, pessoal, não as grandes erosões, até tenho, mas as grandes a gente pede para cercar. Não tenho trabalhado com gabião, porque tem esse custo muito elevado. A universidade não dá apoio, nós não temos dinheiro, tá? Eu preciso ter financiamento de FAPESP,
CNPq, principalmente da FAPESP, pessoal, tá? Mas é uma técnica muito bacana de trabalhar, né? É uma empresa, o dia que vocês forem trabalhar, tendo uma situação, aporte financeiro, e dependendo do tamanho da área, vale a pena um empreendimento, sim, trabalhando com gabião. Então, aqui também, vocês podem reparar outros exemplos, canaleta revestida, né? O Citemax é uma manta biodegradável de alta resistência. Então, em vez se a água escoar, ela escoa pela canaleta, não vai formando sucos, a erosão linear, tá? Estabiliza. Chamado colchão Reno também, né? É muito utilizado essa técnica aqui que vocês estão vendo, tá? Dentro da chamada infraestrutura verde, em áreas urbanas, onde às vezes tu tem com paisagismo, então, na verdade, uma canaleta feita, né, de material, de brita, tá? As bacias de retenção já são conhecidas, pode trabalhar aqui com solo cimento também, pode ser para dar maior resistência, dependendo da declividade do terreno. E as escadas hidráulicas, que é muito conhecida, né? Essa daí não tem quem já não tenha visto uma escada hidráulica, porque ela ajuda a quebrar. Aí tem os dissipadores de energia, que são os degraus, e na parte inferior também tem os pináculos, as estruturas para quebrar essa energia da água, né? E aí evita que tenha erosão nas laterais, principalmente nessa área, né, onde tem essas encostas, tá? Bem, aqui vocês estão vendo, pessoal, tá? Ainda essa recuperação de erosão em áreas de preenchimento. Então, como é que a gente faz? Houve um movimento de massa, um talude mal feito, não fizeram a estabilidade do talude, né? Simplesmente choveu, água infiltrou, destabilizou, teve um pequeno movimento, formou uma cicatriz de encosta. Então, algumas das técnicas são chamadas aqui, ó, preenchimento com biorretentor. Vocês estão vendo aqui, ó, as famosas salsichas. Então, vai enchendo de biorretentor aqui dentro. Porque, pessoal, quando a gente trabalha erosão, nós não vamos encher isso aqui de terra, cara. Dá mais peso, muito mais problema, não dá estabilidade. Então, tu tem que criar um material leve, que ele não seja pesado. Porque um dos problemas trabalhando em costa, seja com erosão ou movimento de massa, é o peso. A gente tem que controlar o peso desse material, né? Não adianta eu jogar uma estrutura pesada, concreto, para preencher uma encosta dessa. Então, tem que botar material leve, que a água infiltre mais, entendeu? Parte escoe, mas parte infiltre, tá? Para a gente poder, né, dar estabilidade, né, a esse talude. Então, vocês estão vendo aqui preenchimento desse material, né, essa concavidade com esse material que é os biorretentores. As bermas artificiais, vocês estão vendo aqui também os biorretentores e as biomantas, tá? Que é um material bem bacana de trabalhar, tá? A biomanta, geralmente, ela é feita de fibra de coco, tá? Então, é uma manta que tu faz a hidrossemeadura, joga a manta, né? Coloca com os grampos fixadores, tá? E aí, de novo, tem que jogar sempre para quebrar a energia da água. É como fosse fazer terraços aqui, tá? Então, a gente usa as biomantas. Aí vocês podem estar pensando, mas, João, você está falando das biomantas, como é que a gente poderia fazer se a gente não tem biomanta? Se a gente não tem como construir, né? Comprar as biomantas, ou mesmo fazer. O que a gente faz? Faça-se aqui, eu faço pequenos degraus utilizando bambu, pessoal, o material. Eu faço as paliçadas aqui, faço uma outra paliçada aqui e aqui. E uso biomanta, mas a biomanta ela é uma adaptação, para vocês terem uma ideia. Se eu não consigo comprar o material, que ele vem de longe a um custo muito elevado, eu compro sacos, sacaria de estopa, né? E aí, essa sacaria de estopa, a gente corta ela, que ela vai ter o mesmo efeito, ela é biodegradável, se decompõe, costuramos ela, tá? Todo esse material, já fizemos isso, eu e 2 alunas da engenharia, tá? Que deu certo, funcionou em talude, tá? Fixou. Então, nós temos que ser criativos, pessoal, tá? Então, o trabalho também dos biorretentores, as bermas com as biomantas, é muito bacana, né? Em área que, se vocês observarem, provavelmente uma área, além da declividade acentuada, solos arenosos, solo exposto, arenoso, aí é um convite para erosão,
tá? Aqui também já é o solo envelopado. Então, o que tu faz? Esse envelopado é uma técnica que tu joga sobre ele. Então, é como fosse também uma biomanta. Tu joga essa biomanta sobre ele, né? Antes fiz a hidrossemeadura, né? Então, aqui vocês reparem que a gramínea já está se desenvolvendo, tá? E aí eu protejo o solo com esse material. Isso dá uma proteção também no período da chuva, tá? Evita, né, o escoamento concentrado, evita a perda de solos, deslocamento de material, tá? Mas é caro, é um material que também a gente pode usar para bioengenharia, mas os custos não são baratos. Eu estou tentando mostrar para vocês, pessoal, a realidade do que é a gente trabalhar com material que é o correto, é bacana, mas o mundo real dos custos, tá? Que não são baratos. Então, acho que isso é uma obrigação da gente dentro da universidade, é mostrar como é que se faz, mas também é possível, João, fazer, desde que tenha dinheiro, né? Que a gente tenha grana, um convênio para diminuir os custos ou coisas do gênero. Se não tiver, nós vamos ter que adaptar, tá? Então, aqui também, né, vocês estão vendo, né, os famosos gramados, vai colocando placa de grama, prende, estaqueia ela com grampinhos, ou às vezes o pessoal vem com umas taquaras, aqui um bambuzinho prende, né? Isso aqui aí tu tem que ficar aguando o tempo todo até fixar, muitas vezes não vai fixar, aí tu tem que ficar recompondo as placas de grama de novo, tá? Mas é uma técnica vinculada à bioengenharia, tá? Aqui, né, a biomanta, o hidromanta, como o termo que vocês querem, né? O funcionário aqui, né, ele tá descendo com a biomanta, tá? A área já foi toda ela feita a hidrossemeadura, como vocês estão vendo na parte inferior aqui. Então, o que é uma hidrossemeadura, né? Essa água, esse líquido que é jogado, ele é um mix, tá? Que tem sementes de gramíneas que se adaptam bem nessas áreas, dependendo do tipo de solo, tá? É um líquido rico em nitrogênio, fósforo e potássio, que muitas vezes o solo está pobre, ácido, não tem os nutrientes, então é um enxerto que tu coloca, tá? Então tu joga esse material na encosta e depois tu vem com a biomanta, tá? Com os grampos, e aí proteger, e o resto deixar o tempo tomar conta, né? Que aí é o desenvolvimento das gramíneas, tá? Vocês reparem que quando se recupera encosta, pessoal, tá? A gente não planta na encosta, não é? Tu não vai plantar uma árvore na encosta, tá? No primeiro momento. Tu só vai plantar no outro momento e olha lá. Tem que deixar, né, que a gramínea se desenvolva. Porque o sistema radicular da gramínea, existem milhares de tipos de gramas, pessoal, tá? O sistema radicular dela, ela é bem agressivo, tá? Tem umas exóticas, eu sempre cito o exemplo do vetiver, que ela é bem agressiva, tá? Então, também são algumas proteções com revestimento, né, vegetal. Aqui vocês estão vendo, já mostrei, né, esse exemplo que está à minha esquerda. Esse exemplo eu uso muito em sala de aula, que é o trabalho que a Deflor fez, como que era o antes, né, e depois. Vocês reparem, eles não plantaram árvores, eles encheram essas cavidades de bioretentor, aquelas salsichas, fizeram uma hidrossemeadura, né, jogaram a biomanta, cobriram com a biomanta, e aí, posteriormente, deixa o tempo responder, né? E aí faz toda essa proteção, cobertura vegetal. A mesma coisa esse outro caso. Aqui, se eu não me engano, isso aqui foi no Rio Grande do Norte, pessoal, esse exemplo, tá? É o mesmo processo. Então, vocês estão vendo a aplicação dessas telas de com bioretentor, com biomanta, essas fibras, telas de Fibramax, etc. É um material muito bacana, sabe? Eu tive a oportunidade de ver em campo todos esses materiais, a técnica, como é que foi implementada, tá? É muito legal de trabalhar, mas eu volto a dizer, tem essa questão do custo, mas dá para a gente adaptar aqui para a região, né? Aqui um outro exemplo que vocês estão vendo, a implementação, tá? A mesma coisa, reparem aqui o bioretentor, então aqui a montante água escoa, olha o tamanho que era essa vossoroca, tá? Provavelmente uma vossoroca aqui, entre vossoroca e ravina, né? Toda ela com os braços, toda uma área muito degradada.
Então, o pessoal, o que eles fazem? Vem aqui com enxada, não é maquinário, não é trator. Então, o funcionário vem com uma enxadinha, ele quebra o talude, vai suavizando o fundo dele, o fundo da erosão, tá? Posteriormente, na calha, no fundo principal, ele vai botando as estruturas de quebra de energia de contenção e depois ele vem com as mantas, a biomanta. O que nós temos feito aqui, pessoal? Como a gente não tem o dinheiro, a grana para botar as biomantas, que saem cara, tá? E também precisamos comprar 400 sacos, né, de estopa para cortar, não dá. Então, a gente não trabalha tanto aqui na parte do talude. A gente trabalha dentro da erosão e fora. Então, vai montando as estruturas fora, tá? Onde tem os canais principais de escoamento de água e dentro, como vocês estão vendo aqui. Só que aí nós trabalhamos, né, com paliçada. Aqui também um outro exemplo bem bacana. E reparem, pessoal, sempre, quase sempre, pela declividade do terreno, vocês vão ver que tem que usar o sistema. Eles estão usando aqui bioretentor, mas pode usar paliçada, madeira, tronco de árvore, sempre para quebrar energia, pessoal. Isso daí é uma ótica bem bacana. Legal, porque um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de trabalhar foi com a empresa Júnior, tá? Não sei se as meninas estão presentes aqui nesse curso. Nós tivemos uma oportunidade, né, o ano passado, acho que foi ano passado, parte desse ano, mais o ano passado, nós fomos para campo, eu ajudei, né, o pessoal numa assessoria para erosão, e foi até numa chácara, num sítio, que é dos funcionários da prefeitura. Fizemos um trabalho maravilhoso, muito bacana, junto com o funcionário que estava lá, o André. Tá? Então, as meninas trabalharam de um jeito maravilhoso, trabalhamos com paliçadas, bambu, pneus também, pode ser trabalhado. Tá? Seria maravilhoso também, né? No outro momento, as meninas divulgarem esse trabalho excepcional, né? Que a empresa Júnior fez, pessoal. Tá? Aqui também vocês estão vendo, né, outros exemplos. Então, a erosão, a área degradada, monta as estruturas, e aí o resultado, a mesma coisa, as canaletas também, coletoras de água. Eu tive a oportunidade, pessoal, quando eu fui para a Espanha, de ver esse sistema aqui que eu estou passando o mouse. Ó, tá? Lá na Espanha, na província, eu vou mostrar uma foto, onde eu convivi lá, fazendo meu pós-doutorado, eles têm um problema de água, né? Uma área eles chamam de sequia, né? Uma área que chove 400 milímetros por ano, até menos. Então, eles fazem as canaletas dos drenos ao longo das rodovias, vedada, com biomanta, para coletar água no período da chuva para as plantações, né, de oliveira, de uva, etc. Tá? Bueno, agora aqui eu queria abrir um parênteses com vocês. Essas imagens que vocês estão vendo é no Japão, tá? Quando eu tive em 2017. Então, pessoal, para vocês verem, né? Aqui é um sistema de contenção de erosão usando bambu, né? Fui eu que tirei essas fotos, numa encosta, tá? Então, eu fui conhecer esse trabalho feito, muito bacana, tá? Reparem só, de uma maneira até bem rústica, né? Então, tem o bambu, alguns eles não cortam ele na sua totalidade. Deixa o bambu, pessoal, vocês reparem, esse bambu ele é daqui mesmo, esse outro, e eles deixam numa posição e depois vão cortando os outros bambu e vão empilhando eles, ó, como se estivesse encaixando. Então, quando chove, tá? Sempre aquele processo. A água, a parte infiltra, a parte escoa, quebra a energia dela, não transporta os materiais, e essa biomassa, esse material, ele vai se decompondo, vai formando, né, um substrato, né, que é a matéria orgânica que vai regenerando o próprio ambiente. Então, a própria decomposição do material, ele vai enriquecendo esse solo, né, gerando toda uma micro e macrofauna, macrobiota ali naquele ambiente, que vai regenerando o ambiente, inclusive até para o desenvolvimento de novas áreas, de novos bambus, etc. Então, pessoal, é interessante. Quer trabalhar, né? Vocês imaginam, pô, tá no Japão, os caras vão usar alta tecnologia, às vezes não. É trabalhar o conhecimento, né? Bioengenharia, a gente hoje usa o termo bioengenharia, mas vocês vão ver no Peru, tá?
Os caras já usavam, pessoal, técnicas de contenção à erosão, sistemas de drenagem para evitar problemas, pessoal, há mais de 2, 3 mil anos atrás, tá? Então, as técnicas que a gente usa hoje de engenharia, na verdade, é como a gente estivesse pegando o conhecimento do passado e trazendo para agora, e trazer para cá. Ou seja, revalorização de uma informação, de um conhecimento que nós nos perdemos ao longo do tempo. Os saberes populares, né? Os saberes de antigo, como que tu trabalhava, né? O ser humano não era separado da natureza. Então, nós criamos uma separação e geramos esses níveis de degradação. Tá? E aí, inegavelmente, o sistema capitalista levou a muito isso também, né? Esse desenvolvimento. Então, repare que bacana isso, né? Lá no Japão, que é uma técnica que a gente pode também utilizar, o plantio de bambu na encosta e fazendo esse controle, né? De acordo com o desenvolvimento dele, tá? Do jeito como está aí. Então, estou mostrando uma imagem, pessoal, real, tá? Fui eu que tirei essas fotos, é uma felicidade que eu tive de uma oportunidade de voltar para o Japão, né? 20 anos depois que eu tinha retornado de lá. Aqui é Machu Picchu, também fui eu que tirei essa foto. Eu tive a oportunidade de participar de um evento no Peru e, claro, fui lá para conhecer, né? Machu Picchu, né? Etc. E o que vocês estão vendo aí é um terraço feito com o quê? Com material, com rocha. Isso é granito, tá? Parte é granito, parte são os gneisses, né, que constitui a região dos Andes ali, né, das rochas. E aí é uma técnica de bioengenharia, que o que os caras estão fazendo? Os caras estão fazendo os terraços onde eles plantavam aqui que eles produziam os alimentos. Mas e a água? A água vinha por canaletas, pessoal. Essa água chovia pela ação da gravidade, ela se distribuía aqui, ó, por pequenas canaletas, dentro das áreas desses terraços onde eles produziam. Porque eles não tinham terra para produzir, morando, né, nos altiplanos, né, especialmente no caso aqui de Machu Picchu. Então, esse material, eles faziam o sistema para evitar os problemas de erosão, ao mesmo tempo, né, poderem sobreviver, plantar, traziam terra de outros lugares, carregavam até aqui essas áreas, que isso aqui tudo, né, é solo que tem aqui, é como se fosse uma caixaria. Então, ao mesmo tempo que tu capta a água, evita a erosão, faz um trabalho integrado com a natureza, a vertente é exposta para um local que recebe sol, tá, para poder ter a produção, senão a planta não vai crescer. Ou seja, é uma técnica fantástica, a coisa, pessoal, de 2, 3 mil anos atrás, tá, que os caras já estavam lá desenvolvendo. Aqui é um outro lugar, também no Peru, que chama-se o Vale Sagrado, se eu não me engano, tá, se eu não estiver errado, do Sul, também é uma foto que fui eu que tirei, e reparem no ângulo que eu estou mostrando para vocês. Então, o que eles fizeram? Eram, aqui no caso, os incas, né? Tanto aqui como aqui os incas. Então, eles faziam todo um sistema de controle de drenagem, captação de água, que vinha das montanhas, né? Então, muitas nascentes que estavam em rochas fraturadas, não era porosa, né? Porque lá são geralmente gneisses ou granitos ou rochas metamórficas, não são permeáveis, mas o legal é que eles captavam essa água e funciona até hoje. E aí os drenos, mas não só para captar água, uso técnicas também de bioengenharia, porque faziam todos os terraços, o controle da erosão, a canalização da água, né, os drenos, tá? E aí está aí uma área há mais de 2, 3 mil anos, né, de história, de existência, que é uma aula, pessoal, para quem trabalha na área ambiental, com história, com arqueologia, com bioengenharia, né? É uma aula fantástica ao vivo que a gente vai conhecer, tá? Que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Se tiverem também essa oportunidade de ir para lá, né, no Peru, tá? E aí, essa última área, tá, que eu estou mostrando, quando eu estive na Espanha, tá? Também vocês estão vendo aqui, é uma área de mais de 1000 anos de história, fica na província de Alicante, na Espanha, onde eu fiz o pós-doutorado, tá? Dentro da província de Alicante tem as suas divisões, na região de Alcoa, e aqui, pessoal, vocês reparem, né? Isso aqui são os pontinhos pretos, os plantios de oliva, onde dá o azeite de oliva, oliveira.
E aí, olha lá o que os caras fizeram, uma região de sequia, também de seca, mas foram fazendo os controles, ó, e não tem erosão aqui, se vocês repararem, tudo também com os terraços. E os terraços foram feitos o quê? No braço, escavando, né, usando as rochas da região, tem muito material calcário aqui também, tá? Para poder fazer todo esse controle de bioengenharia, né? Que eles nem usavam, obviamente, essa nomenclatura, né? Nós é que estamos usando hoje aqui, tá? Mas era todo da captação de água para os plantios, né? De oliveira nos terraços, tá? E aí é interessante, pessoal, que na Espanha tem muita influência, né? Desses controles de erosão, de captação de água, nos sistemas de, eles chamam de regadio, né? Que também é de captação de água e de irrigação, que era dos mouros. Tá? A Espanha tem uma influência muito grande, pessoal, porque foi ocupada entre 800 a quase 1000 anos pelos mouros, na verdade, os povos árabes do norte da África. Tá? E deixaram essa influência muito bacana, né, de trabalhar principalmente, né, os sistemas de irrigação. Tá? Então, assim, pessoal, vocês reparem que a gente está falando, mostrei, no primeiro momento, técnicas bacanas, modernas, né, trabalhando com a parte de bioengenharia com material sintético, vegetal, mas não trabalhar a bioengenharia não é algo novo, ao contrário, é algo muito mais antigo, né, que a gente imagina. E aí nós estamos, na verdade, buscando, lá no passado, o que era o certo, nós estamos buscando hoje, usando, claro, técnicas modernas, né? Eu até não sei se é técnicas modernas, pessoal, mas estamos usando técnicas, adaptando as técnicas do que era do passado, né? A grande verdade é essa, tá? Bueno, a segunda, digamos que a terceira etapa, porque a segunda é esses exemplos, né, que eu separei, que eu tive a oportunidade de conhecer, o trabalho agora, para a gente finalizar, eu queria mostrar, pessoal, os dados recentíssimos, tá, da APA do Timburi, que é onde eu tenho trabalhado as erosões. Tá? Vocês estão vendo o mapa, e nesse mapa aparece a cidade de São Paulo, Presidente Prudente, e o tamanho da APA, que é a primeira área de proteção de uso sustentável, né, no Timburi. Que, na verdade, assim, o Timburi é um córrego, onde eu estou passando aqui, ó, o Timburi tem o córrego 1º de Maio e o córrego da Onça. Então, o nome ficou APA do Timburi, tá? Porque lá nessa área, né, em 2018 para 2019, teve um debate no qual nós participamos, eu tive a oportunidade de participar, a pedido de um professor, o professor Raul, tá? E com outros colegas, com o professor Paulo César e outros profissionais, nós participamos e nos envolvemos com a comunidade. E aí eu estou até hoje envolvido com a comunidade, de um aterro sanitário que ia ser construído nessa área que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, nós nos envolvemos, fizemos um laudo, tá? Que é uma prática que eu tenho de me envolver com as comunidades, né? Não só com o proprietário em si. E aí fizemos um laudo e conseguimos, através desses laudos técnicos, reverter a escolha da área do aterro, que era um local inadequado. E até porque eu minha tese de doutorado em aterro sanitário, escolha de área para aterro. Tá? Então, essa área aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, reparem que ela está hoje nos mapas, que são os últimos mapas, tá? A gente está fechando o relatório, porque tem verba, né, da FAPESP, aqui apoio da FAPESP. Repare que a gente tem todas as divisões das propriedades aqui. Tá? Então, hoje, é legal, pessoal, porque quando eu dei aula o ano passado e esse ano, eu não tinha esse mapa com as propriedades. Então, vai ser muito mais fácil a gente pensar em futuros trabalhos, que agora a gente vê aqui o lote, né, através do cadastro ambiental rural. Tá? Bem, então, esse debate todo que teve, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer essa área, andei em toda a área, toda ela, pessoal, percorri. E aí, um dos pontos que a gente se contrapôs contra, porque aqui é onde ia ser construído o aterro sanitário, foi justamente um laudo técnico que a gente fez, e aí envolvia a parte de águas subterrâneas, que foi o grande ponto que a gente conseguiu reverter, né, a construção do aterro numa área
Olha aqui, estava cheio de nascente, pessoal. A água flora ali, né? Que é o aquífero freático suspenso. Então, eu participei de uma audiência pública, fizemos o laudo, a gente conseguiu reverter. E aí, feito esse laudo, tá? E porque como eu também andei em basicamente quase toda a APA, eu tive a oportunidade de conhecer essa área, né? Porque isso que eu estou dizendo para vocês, maravilhoso, a ideia do curso nosso, que estamos agora aqui, era nós estarmos aqui, pessoal. Imagina que maravilha, né? Era para a gente estar aqui, ó, tá? Numa dessas propriedades, lá, vocês conhecerem, e aí a gente fazer um exercício muito bacana. Bueno, mas não é isso que, né? Vamos continuar. Nós vamos poder fazer isso daqui a algum tempo, pessoal, a partir do ano que vem. Então, o que é bacana? Como eu conheci a área, eu montei um projeto, que é esse título que está aqui, que vocês estão vendo, recuperação de áreas degradadas. E aí, quais são as áreas degradadas? As erosões, que é um dos problemas mais críticos que eles têm lá e que a comunidade apontou. E aí eu comecei a montar o projeto a partir do que a comunidade, né? Ela indicava que era um dos problemas. Muitas nascentes degradadas, então a gente começou a trabalhar. E aí, dentro desse projeto, tá? Eu vou chegar lá nas erosões, com as bioengenharias, tá? A gente começou o objetivo, né? A gente recuperar algumas áreas degradadas. São 82 propriedades aqui, pessoal. 82. Não dá em 2 anos para trabalhar em tudo isso, né? Não dá. 82 propriedades para trabalhar em 20, 30 anos. Então, nós separamos 6 propriedades, sendo que uma aqui não está delimitada, porque a gente não conseguiu ter tempo de montar os barramentos, as técnicas de bioengenharia que vocês vão ver. Então, nós montamos nessas 5 propriedades, todas escolhidas, né? Cada proprietário, nós tivemos reunião com eles, na sede, eles que aceitaram aderir ao projeto, participaram nas montagens, na escolha das áreas, sempre com eles, com a decisão deles, tá? Então, nós tínhamos um conjunto de procedimentos técnicos, e o principal era aqui, ó, a gente tinha que montar, recuperar as erosões. 2 anos, hein? E com pandemia, pessoal, olha a loucura. 2 anos de trabalho com pandemia, não foi fácil, mas conseguimos, vocês vão ver os resultados, tá? Bueno, mas quando a gente trabalha erosão, né, a gente tem que fazer uma caracterização da área. Não adianta a gente chegar, ir lá numa encosta que vocês viram, ou na erosão, a gente precisa conhecer, tem que fazer um diagnóstico. Eu preciso conhecer o tipo de solo, o tipo de relevo, uso e ocupação da terra, eu preciso conversar com o proprietário, eu tenho que saber a história da erosão, eu tenho que saber se ele teve plantio, se não teve, o que ele fez, se ele jogou lixo, se não jogou lixo. Eu tenho que ter um diagnóstico dessa área, eu tenho que conhecer. E eu tenho que me envolver com o proprietário, pessoal. Não adianta a gente chegar como técnico, nós temos que chegar como um ser, uma pessoa, um engenheiro, um arquiteto, geógrafo, não interessa. Né? No caso, nós, engenheiros e geógrafos, nós temos que chegar como e conversar com outra pessoa, tem que interagir com outra pessoa, tem que criar vínculos com ela. Mas eu tenho que fazer a caracterização, obviamente, do ambiente, para saber qual é a melhor técnica que eu vou implementar. Tá? Então, aqui, feito a escolha dessas áreas, a partir dos proprietários que aderiram ao projeto, tá? A gente começou a conhecer as áreas. Então, reparem aqui, pessoal, isso aqui tudo são... como eu percorri a área inteira, eu fui fazendo, né, um levantamento das erosões com um grupo. Teve um grupo que ajudou, tem mais de 80 grandes erosões lá. Então, vocês estão vendo aqui cabeceiras, áreas de cabeceiras de drenagem degradadas, ravinas e vossorocas, áreas sem proteção nenhuma, tá? Aqui muitas erosões e ravinas, áreas de planícies e terraços sem proteção, outras vossorocas, cabeceiras de drenagem. Esse era o quadro, tá? Bueno, então, pessoal, a gente começou fazendo os mapas, vocês estão vendo aí, agora eu vou mostrar um conjunto de mapas que a gente termina fazendo, né? Aí eu vou trabalhando as técnicas que vocês aprendem também de cartografia,
tá? Tudo isso a gente usa em campo. Então, eu vou traçando perfis, norte-sul, leste-oeste, para mim ter uma ideia do relevo, tá? E aí, em todos os mapas, eu vou dando vida aos mapas. Eu tenho as erosões, onde que estão as maiores concentrações de erosão, e aonde estão as propriedades que nós trabalhamos, tá? Então, eu vou fazendo documentos de uso de ocupação da terra, saber qual é o uso atual, se a cultura é pastagem, se a área tem vegetação natural nativa de acordo com os critérios do IBGE. Eu vou fazendo mapas de declividade, tá? Os mapas de curvaturas do terreno, saber se a curvatura for mais côncava, concentra muito mais água, aonde que estão as erosões. Então, eu vou fazendo um mosaico, uma sobreposição, pessoal, numa escala mais ampla. Aqui é o mapa de energia do relevo, o mapa geológico também, tá? A geologia da área, então a gente vai fazendo os levantamentos, tá? O mapa de solos, tá? O mapa geomorfológico, tá? Que é um dos mapas que a gente mais trabalha para saber onde é que estão as vertentes, as planícies, os topos das colinas, tá? E o mapa de vulnerabilidade, que é um cruzamento das variáveis que a gente trabalhou lá. Então, eu tenho um conjunto de processos, de informações para mim poder trabalhar. Isso numa escala. Mas, então, vamos para a escala da implantação, né? Aqui eu também posso traçar tudo isso, pessoal, estou mostrando para vocês em primeira mão, hein? Tá? Primeira mão estou mostrando. Então, aqui eu posso fazer também perfis para mostrar a topografia. Eu vou trabalhando agora o detalhe do terreno, até chegar lá na propriedade, que é aqui, ó, onde eu vou trabalhar o problema de erosão, tá? Onde eu tenho uma erosão que eu estou trabalhando, esse quadradinho, e essa outra aqui. Então, eu vou fazendo esses perfis, esses diagnósticos, esses cortes, tá? Porque isso tudo é um documento que vai ficar com a comunidade, tá? Eu tenho que transformar numa linguagem legível para a comunidade também, tá? Aqui também mais um outro corte. E aí eu começo o campo. Agora vamos começar a ver. Então, eu tenho os documentos, eu tenho os mapas, tá? Montei um projeto, ganhei verba, e agora eu vou começar a fazer o campo. Então, eu preciso agora conhecer as propriedades. Então, o que eu faço? Aqui eu estou instalando um equipamento, que é a estação meteorológica, junto com outros colegas. Eu vou para conhecer o tipo de solo, fazendo tradagem. E aqui eu começo a interagir com o proprietário. Então, eu estou interagindo aqui com um dos proprietários, aqui um outro proprietário também, né? Aqui, ó, inclusive, foi minha esposa, me acompanhou nesse dia. Aqui, né, é o Marcos, um proprietário, aqui o seu Luiz é outro proprietário. A gente vai para campo com eles, conversa com eles, dialoga com eles. E aí, eles é que escolhem as áreas onde está tendo os problemas de erosão que são mais preocupantes para eles, e no qual eles podem participar junto com a gente na implementação das técnicas. E aí vem a implementação das técnicas, pessoal. Então, o que eu estou fazendo? Eu chego na área, já conversei com o proprietário, escolhemos a propriedade, o trecho dentro da propriedade onde nós vamos trabalhar, e aí eu começo a ver os materiais que tem na propriedade. Se a propriedade tem bambu, né, ótimo, maravilhoso. Então, porque o bambu é um material muito bom de trabalhar. Então, a gente começa, tem que ir para a propriedade, corta-se os bambus. Antes, eu já fui nas erosões, eu já identifiquei e escolhi com o proprietário qual a erosão que eu vou trabalhar, porque é um trabalho em conjunto com ele, né? Eu explico a técnica, ele dá as sugestões também, porque ele tem um saber, né, que é o saber da roça, do convívio lá no terreno. E aí, conforme eu for montando, né, as estruturas, eu vou trabalhando junto com ele, comunicando, ele vai acompanhando, vai vendo, etc. Então, a gente corta, separa os materiais, vê a medida de acordo com a erosão, começa a montar os materiais, tá? Então, vocês estão vendo aqui, às vezes eu tenho que fazer cortes no chão para fazer as paliçadas. Aqui eu estou montando, né, uma estrutura de paliçada, porque a água ela vai vir. E no final, pessoal, aqui vocês já estão vendo ela montada, já estruturada, tá? Eu coloco as telas na frente. Antes eu trabalhava com sacos de ráfia, eles se degradam muito rápido. Então agora a gente tem trabalhado com
as chamadas sombrite, que é aquela tela, né, como eu falei, de polipropileno, plástico de alta densidade, que é utilizado em jardins, né, estufas, que eles têm uma durabilidade maior, né? Então, vocês vão ver depois aí a área já recuperada. Então, pessoal, as estruturas não são difíceis de montar, tá? Essa é a metodologia que a gente usa. Se não tiver bambu, vocês vão ver no monta propriedade, a gente trabalha com troncos de árvore, tá? Sempre o proprietário tem que nos acompanhar para ele saber o que está sendo feito, em conjunto com ele, tá? Porque precisa revalorizar a propriedade dele, recuperar a erosão, recupera a nascente, ele ganha com isso também, né? A propriedade é dele, valoriza a propriedade dele, mas ele ganha do ponto de vista, né, do bem da natureza, da água, da rocha, do afloramento, da recuperação da nascente, etc. Tá? Então, a gente corta, vai montando, cada erosão é uma erosão, pessoal, cada história é uma história diferente. Tá? Então, aqui vocês estão vendo já uma das estruturas montadas, que é na propriedade do senhor Hilário, tá? Aqui a Ana trabalhou, tá? Que foi uma orientanda maravilhosa, trabalhou dois anos e meio nessa propriedade. Vocês reparem que tem um barramento aqui e o outro. Pessoal, não existe uma metodologia de a cada 5 metros eu vou fazer um. E quando eu montar, eu vou fazer 3 de largura, 1 metro de altura. Isso não existe. Tudo depende da área. É lá na área que nós vamos trabalhando, a gente vai identificando, a gente vai construindo junto, né, essas estruturas, tá? Então, aqui é uma das propriedades. Repara que tem uns sacos aqui de RAF, ó, que eles se biodegradaram, tá muito, em 2, 3 meses, se dissolve o saco. E é plástico, né? Então, a gente usa essa tela. Porque quando chove, a água bate aqui, deposita os sedimentos, a gramínea cresce e vai estabilizando a área. Vocês vão ver o antes e o depois, tá? Aqui um ângulo, eu gosto muito dessa foto, porque ela mostra todo o trabalho que a gente teve, né? De 2 canais de escoamento de água que estouravam aqui, onde está a cabeceira da Vossoroca, ó. Tá? Então, a gente foi montando, estabilizou a área, recuperamos a área, o proprietário fez uma cerca aqui, o gado não entra na área. Aí, nos últimos meses, a gente começou a compreender a dinâmica da área também. Então, conforme a gramínea, o pasto cresce, a gente também tem comunicado ao proprietário, deixa o gado entrar. O gado, ele pasta, diminui o tamanho da gramínea, não afeta os barramentos, não causa erosão e tira o gado. É como um controle, porque tem o problema das queimadas, pessoal, aqui na região. Então, é um controle que a gente vai tendo em parceria com o proprietário, tá? Porque ele também precisa da área, né, para a vaca, que ele precisa, cria o animal para tirar o leite, tem que sobreviver, tá? Aqui é uma outra propriedade, que é o do seu José. Então, vocês veem, a gente faz uns esquemas, né, do fluxo de escoamento de água, e aí tem 2 braços que a gente foi montando as estruturas aqui também, ó. Tá? E reparem como se transformou a área. Tá? A área completamente transformada, estabilizou a erosão, não avançou mais nesses últimos 2 anos. A gente tem feito monitoramento não quantitativo, pessoal, qualitativo, tá, o monitoramento, tá? Aqui é meu filho, que foi junto me acompanhando, porque, pessoal, nesse período de pandemia, em algumas vezes, eu não pude levar os alunos, né, levar vocês, por causa dessa questão do contágio. Então, eu tive que envolver, inclusive, família, esposa, às vezes, alguns orientandos foram com todo o cuidado de máscara, né, no meu carro, com os vidros abertos, tá? Mas a gente conseguiu superar as adversidades. Aqui uma outra propriedade também do seu Luiz, vocês vão ver, olha a Vossoroca como é que estava, né? Uma visão de jusante, uma visão de montante. Fomos montando as estruturas, olha o quanto que segurou aqui de sedimentos, tá? Dentro desse barramento, que é o que está na cabeceira, a montante da erosão. Então, vocês reparem, né? É braçal, pessoal. A gente tem que fazer o trabalho braçal, tá? Bem, também, como é um trabalho também de bioengenharia, tem que ser feitas as medidas, tem que medir, tá? Então, é uma coisa que eu fui aprendendo nesses anos, trabalhando com a engenharia. Que levei isso para a geografia também, pessoal. Então, é legal porque, assim,
Todas as medidas a gente faz. Então, dos barramentos, comprimento, altura, distância de uma da outra, as coordenadas, qual é a elevação dela. Eu preciso ter esse dado como diagnóstico, porque além de ser um trabalho que tem um cunho de extensão, é um trabalho acadêmico e de pesquisa, né? Que depois a gente vai querer publicar esse trabalho, divulgar os dados desse trabalho. Também, pessoal, vocês reparem, paralelo, conforme a gente aplica, implementa as técnicas de bioengenharia, eu vou fazendo outras técnicas, outras medidas, outros diagnósticos. Eu preciso conhecer, por exemplo, o quanto que infiltra, o quanto que escoa. Então, a gente tem hoje um permeâmetro de Guelph, tá? Aqui é o Gustavo, é numa das áreas, é um aluno da geografia, né? E a gente tá fazendo o teste da permeabilidade, né? O quanto que esse solo é permeável ou não. Então, paralelo, não é só implementar a técnica. Eu vou lá, recuperei a área, beleza, parei. Não, eu quero também, vocês como alunos, aprendem, né, a conhecer novas técnicas. E aí, assim, eu tenho os dados de permeabilidade, né, aqui no caso, né, os solos são muito arenosos lá na região, dão alta permeabilidade. Aqui, pessoal, outro detalhe é os dados de química. Eu preciso ter uma característica, né, em relação aos aspectos de física e dados de química de solo, porque inclusive ajuda o proprietário. Eles pediram para eles terem uma ideia se o solo está ácido, se tem que fazer correção, etc. Então, aqui é uma outra etapa. Todas as propriedades que vocês veem que a gente fez as técnicas de bioengenharia, a gente também tem trabalhado com a parte de solos. Então, aqui a gente faz a caracterização dos perfis, coleta as amostras, leva para o laboratório, faz a parte física e química. Aqui vocês estão vendo os dados de física, é a primeira vez que vocês estão vendo esses dados, hein? Então, eu tenho aqui os dados. Repare que a maior parte dos solos são muito arenosos, são extremamente ricos em areia. Tem a ver com a estrutura geológica da área, também são rochas sedimentares, né? Aqui a gente joga para o diagrama de classes texturais. Também aproveita, né, porque a gente ensina isso, então vocês usam isso para o conhecimento, né, para os trabalhos de vocês, e que vocês vão usar posteriormente, né, obviamente como engenheiros, né, na hora que vocês estiverem trabalhando também com essa parte de erosão. Então, os solos são muito arenosos, e aí a classe textural de franco-arenosa, areia franca e areia, é onde mais pega, né, o percentual da textura dos solos. E aqui os dados de química, né, que era uma das solicitações também dos proprietários, porque eles queriam conhecer. Porque tem muito proprietário lá, pessoal, na APAR, que eles plantam batata. É uma área de plantio de batata doce. Tá? Então é legal também, porque os caras ficam... Né, a gente não tem dado, não tem grana para fazer análise. Então a gente também está fazendo uma parceria com eles, né, e passando as informações. Então, são solos, de maneira geral, ácidos. O pH deles, né, é um pH muito baixo, que é ao contrário, né, vocês sabem disso, porque são engenheiros. Né? Se eu tenho um pH acima de 6,5, 6,5, é um pH abaixo disso, é um pH ácido. Os percentuais de fósforo, potássio, cálcio, de maneira geral, não são elevados, são baixos. Então, isso demanda, né, vocês vão ver agora aqui, ó, áreas com baixos teores de matéria orgânica e carbono orgânico também. Isso indica os solos degradados, né? Então, onde tem as erosões, né, são solos muito degradados, pessoal, que tem uma história, né, de uso e ocupação dessas terras, etc., né? Tá, então, aqui também a gente gera esses quadros de inter-relação, que é muito bacana, tá? Ao mesmo tempo que a gente ajuda a recuperar uma das erosões da propriedade, que é a escolha dele, né? A gente também passa os dados, informações. Então, aqui eu tenho a parte física de um lado e a parte química, né? Que aí o proprietário pode levar isso para um agrônomo, ele usa isso para fazer a correção, tá? Que é algo que eles nos solicitaram. E aqui uma inter-relação dos mapas, que a gente usa também relacionado ao mapa aqui de vulnerabilidade. É um quadro grande, esse aqui, né? Que a gente mostra as áreas, e aí esses quadros de vulnerabilidade,
nos possibilitam, pessoal, além de dizer se a área é mais ou menos vulnerável à erosão, implementar os projetos, né, vinculados à bioengenharia e outros projetos de recuperação das áreas degradadas. Né? Para finalizar, vocês estão vendo o antes e o depois da primeira propriedade, o antes e o depois da segunda propriedade, né? E por que 2020? Porque a gente começou a mexer nos projetos em janeiro para fevereiro de 2020. O projeto foi aprovado em meados de outubro de 2019. O antes e o depois, que é o recente aí, o antes e o depois, e aqui é a única propriedade, a gente não trabalhou com bambu, trabalhamos com troncos de árvores aqui, né? E aí a quinta propriedade, que a gente implementou aqui nessa erosão, as técnicas de barramento, tá? Esse aqui era o antes, e aqui é o depois, que é as técnicas que a gente montou. A gente até trabalhou mais nessa propriedade aqui, tá? Então, pessoal, a implementação dessas técnicas, elas funcionam, tem um resultado muito positivo, não é a primeira vez que a gente está trabalhando, já está, como eu disse, já uns 16 anos, 17 anos trabalhando, a gente adapta as técnicas, né, para aquilo que é possível aqui para a nossa região, tá? Eu indico 2 livros para vocês, que eu acho muito bacana, Recuperação de Vossorocas e Áreas Rurais, que é um livro da Embrapa, que a gente usa muito, né, esse material da Embrapa. Vocês estão vendo aqui na capa o que mais aparece as paliçadas, tá? E eles trabalham muito com bambu. E um trabalho super recente, pessoal, tá, de um amigo, de um colega, que é o professor Roberto Verdun, que trabalha há muito tempo também com as recuperações de erosão, lá no Rio Grande do Sul, nos areais, tá, que é métodos e técnicas para o controle da erosão e conservação do solo. É um trabalho maravilhoso, tá? Os 2 vocês podem baixar na internet, é gratuito, tá? Para quem quiser, depois, se vocês digitarem lá, vocês vão ver os 2 materiais, tá? Depois, inclusive, Roberto, eu até disponibilizo a aula aqui também, essa apresentação, está sem problema nenhum. E, né, antes do muito obrigado, essas fotos, elas mostram os alunos da engenharia ambiental. Tá? Esses anos todos que eu tenho trabalhado com os alunos da engenharia, recuperações de erosão, aqui com a Ana, aqui, né, o Leandro, e me esqueci. Pessoal, faz tanto tempo que a gente não conversa com os guris. Aqui em Álvares Machado, aqui também é outro projeto que é do Christian. Tá? Aqui a Renata trabalhando numa outra propriedade. Aqui o Matheus e o Pedro trabalhando naquela que nós demos o curso de erosão. Aqui, né, a Aline e a Carolzinha, as 2, as meninas, inclusive a Carol está fazendo mestrado e vai defender agora, né, os processos de erosão nessa propriedade. Aqui o Vinícius e o João, que deram a palestra maravilhosa esse ano, né, para os alunos da disciplina de geomorfologia, nós trabalhando, tá? É que o João não aparece aqui. Esse ano vão defender o Pedro numa área, e a Raquel e me esqueci, desculpa, meninas, vão defender também numa outra área do Timburi. Então, pessoal, mostrar um pouquinho do que ao longo desses anos a gente tem feito. Claro que eu oriento outros temas também na engenharia, mas é um sentimento de gratidão, né, a esses orientandos maravilhosos, hoje amigos, colegas, eu aprendo muito com eles também, tá? Um pouco do que fruto desse engajamento, deles acreditar, né, nesse trabalho que a gente tem feito, né, junto com a engenharia ambiental, tá bom? Muito obrigado e espero ter atingido os objetivos aí, Roberta, em relação, né, ao uso da bioengenharia para a recuperação de áreas degradadas. Obrigado. Oi, professor, muito obrigada. Acredito que todos aqui ficou satisfeitos, né, com o seu material, sua apresentação. Eu, principalmente, adorei. Inclusive, também eu tenho uma dúvida, mas eu vou iniciar pelas dúvidas, né? Da Letícia. Ela perguntou assim, professor, existem problemas quanto à adesão dos proprietários a esses projetos de recuperação ou eles entendem a importância? Boa pergunta, Letícia.
Letícia, esses anos todos eu tenho aprendido, no início eu ficava até muito decepcionado quando eu trabalhava nas propriedades. Alguns sabem, Letícia, da importância. Alguns conhecem a importância, sim, né, de recuperar as áreas. Outros, só que eles não têm dinheiro para ajudar a bancar. Então, a gente chega e fala, não, seu João, por exemplo, seu João, a universidade está aqui como parceira, né? A universidade não está para multar. Alguns acham que a gente vai chegando para multar também, porque a gente, como é funcionário público, né, eles não entendem o papel da universidade. A gente precisa divulgar mais o papel da universidade. Então, Letícia, tem de tudo que tu imagina. Tudo, Letícia. A gente encontra proprietários que aderem, porque nos abraçam. Roberto, é uma coisa louca, nos abraçam, a dona Maria nos abraça, vamos tomar café com ela, comer biscoito, depois nós vamos trabalhar, eles nos servem almoço, ficamos até a tarde trabalhando lá, sabe? Isso é maravilhoso, pessoal, não tem pressa, isso não tem preço, não tem preço. Então, Letícia, você tem de tudo um pouco, tem falta de conhecimento, tem o cara que tem o conhecimento, tem o cara que a gente chega lá, como o seu Luiz, é um dos proprietários. Ele é um ex-policial aposentado, fez um monte de cursos técnicos na área ambiental, legislação. Quando eu fui conhecer o homem, eu falei, nossa, mas o senhor conhece muito. Ele falou, professor, super modesto, Roberto. Eu conheço um pouquinho, nada. Então, tem gente que participa, tem gente que às vezes, Letícia, vai dizer assim, professor, eu acho tudo muito bacana, mas eu não tenho tempo, faço o que o senhor achar melhor aí. Recupero o que eu preciso. Pessoal, vai encontrar de tudo um pouco. E aí, eu vou chegar lá nos assentamentos. Eu tive uma experiência, eu vou voltar agora para os assentamentos rurais, Roberto, a trabalhar. Eu tive experiência num assentamento e não foi muito positivo, assim, porque eu esperava mais engajamento, né? E não tive esse engajamento. E aí, naquela área que eu mostrei lá, que está a Carol e a Aline, né, que é uma erosão enorme, gigantesca, quem teve aula comigo sabe, eu mostro isso na aula de erosão. Roberta, Letícia, nessa área, o proprietário, ele aceitou de um jeito, ele cercou a área, gastou uma grana, porque a erosão era enorme, gigante, né? Cercou a área, cara, e assim, até hoje nós estamos lá e ele agradece. Então, Letícia, a gente conta de tudo um pouco, a gente só vai descobrir quando vai para campo. Sim, professor, isso é verdade. Tem mais uma pergunta também do Victor. Ele pergunta, professor, sobre as técnicas de controle de erosão, os resultados são estáveis o suficiente ou necessitam de revisões conforme o passar do tempo? O Vitor, eu acho que é o Vitor do laboratório. Ô, Vitão, tá me pegando aqui, hein, Vitor? É, o Vitor do laboratório. Precisa, boa pergunta, Vitor. Precisa sim, tá? Quando a gente faz os trabalhos, a gente o tempo todo tem que ficar dando manutenção, tá? Tem que fazer as revisões com o passar do tempo das técnicas, por quê? Porque é material biodegradável, né? Principalmente quando é o bambu. Ele vai se decompondo, a gente tem que voltar lá, e aí vai com enxadão, cavadeira, às vezes tu tem que repor, não só o material biodegradável, tu tem que às vezes repor, por exemplo, uma tela que a gente colocou. O tempo todo tem que dar manutenção, pessoal. Então, para quem quer trabalhar, vou fazer uma propaganda aqui, Roberto, olha que horror. Tá? É maravilhoso, mas tem que se preparar. Tem que, a cada, por exemplo, 3, 4 meses, tem que ir lá na área, tem que dar manutenção. Tem que ver se o gado não entrou. Às vezes, a gente cerca, o gado entra dentro da propriedade, foi cercar, entendeu? Porque, paralelo à implementação das técnicas que tem que ficar revisando e dando manutenção, a gente faz plantio também, pessoal. Às vezes, Roberto, a gente faz plantio de mudas. O Vitor sabe disso. Quando dá, né? Teve várias propriedades que eu já fiz plantio. Aí a gente cerca a propriedade, Roberto. O gado vai lá, rebenta a cerca e entra. Nossa. É nossa mesmo. Aí tu chora, tu cai no chão, tu te desespera. Pessoal, nós somos seres humanos, né? Porque é um trabalho braçal. Então, a gente quer melhoria, não é só para nós, é proprietário também. Então, a gente tem que ter consciência que o tempo todo tem que dar dando manutenção, né? É outro Vitor, desculpa, Vitor. Pô, agora pega ratão, hein, cara? O laboratório Vitor é Vitor Emanuel também.
Nossa, Beleza, professor. Vitor, desculpa, abraço. Bom, professor, então deixa eu continuar aqui com as perguntas. Bora. O Vinícius, ele perguntou como saber qual o método utilizar para a recuperação de uma determinada área degradada. Isso só depende da disponibilidade do proprietário? Tem algum método que é melhor de trabalhar do que a outra, no sentido de ser mais rápido de recuperar, fácil de trabalhar e essas coisas? Vitor, a gente só vai descobrir no campo, Vitor. Só no campo, experiência. A gente olha aqui, mostrei um monte de coisa para vocês. Né? É a mesma coisa que eu digo também para todos os meus colegas. Pessoal, nós ensinamos o campo e o laboratório. Né? Tudo na sala de aula, teórico, lindo e maravilhoso. Né? Ou seja, sala de aula, laboratório, legal. Chega no campo, é um outro mundo, é uma outra realidade. Então, qual é a técnica que nós vamos utilizar? Só quando a gente for no campo ver as erosões. Não tem jeito. Ó, eu estou na minha tela, está aparecendo a Ana Carla. A Ana, o grupo da Ana, a gente fez uma. A gente foi no campo, deu para fazer o campo lá, até com as meninas. Fomos ver uma erosão. Como é que a gente ia ver qual era a técnica? A gente tinha que ir no campo para ver. Lá a gente discute, Roberta. Sim. Lá a gente vai discutindo qual é a melhor área, assim, qual é a área, o tamanho da área, a largura da área, a erosão que tem. E como é que a gente pode trabalhar? Então, a gente só vai conseguir identificar se vai usar, tudo bem, biomanta, paliçada, o que for, pessoal, no campo, lá no campo. Às vezes, a gente não tem, por exemplo, um corte de barranco, solo raso, então a gente faz coleta com trado para ver a característica do solo. Só no campo, pessoal. O campo é a melhor coisa que tem. Ele, sempre falo, ele nos cansa, mas o campo ele é fantástico, porque ele nos dá uma possibilidade de conhecer o real do que a gente vai fazer lá. Só posso responder isso no campo. É verdade. Aí a gente nota, né, professor, a importância do campo, né? Tanto na disciplina, na faculdade, tudo. Roberto, é isso. Engenheiro ambiental é campo, engenheiro do ambiente, né? Sim. Então, continuando aqui, professor, uma pergunta do Johnny. Professor, há bioengenharia focada em solos amazônicos? A bioengenharia, como é que é o nome dele mesmo? Johnny. O Johnny? Johnny, a bioengenharia, ela é adaptada para qualquer tipo de ambiente, para qualquer tipo de solo. Eu vou responder que nem hoje teve uma pergunta, né, para o professor, para o Marcos, fizeram uma pergunta para o Marcos, sobre ambientes lá na região amazônica de áreas muito inundadas. Falou, eu não trabalho com isso, né? Para quem acompanhou a fala, ele foi super honesto. Eu não trabalho com solos, com as regiões amazônicas, né? Toda vez que eu vou fazer uma palestra sobre erosão, que já fiz uma fala sobre vulnerabilidade a processos erosivos, Johnny, e falando para um público que era, sei lá, quantas pessoas tinham, né, aqui por vídeo, da Amazônia, lá de Manaus. Eu falei, pessoal, vocês é que vão me ensinar. O que eu posso responder, Johnny, com certeza, todas as técnicas de bioengenharia, elas são adaptadas para determinados tipos de ambiente. Tropical, subtropical, condições climáticas, temperada, condições áridas, o que for. Então, as técnicas, elas são adequadas. A maior parte das técnicas de bioengenharia são trabalhadas em ambientes óbvios, subtropicais, tropicais e equatoriais, porque envolve o quê? Erosão, vegetação, cobertura vegetal, né? A gente estabilizar a partir, né, da cobertura verde que a gente fala. Então, eu assim, Johnny, eu vou ser bem modesto. Eu acho que não tem uma bioengenharia focada só para solos da Amazônia. Tem uma bioengenharia que, se tu reparar, quando a gente vai ver qual é a melhor técnica, tá? Eu sempre vejo qual é o tipo de solo. E a tua pergunta é boa, Johnny. Então, vamos estender um pouquinho, Roberto, porque a pergunta do Johnny é bacana, porque aí, assim, aqui eu tenho solos que são mais arenosos. Por isso que eu tenho que fazer análise de solo, Roberto. Entendeu, Johnny? Se eu não fizer análise do solo, a parte física e química, eu tenho que fazer. Eu não vou saber qual é a melhor técnica.
Por quê? Porque a bioengenharia não é só também fazer a paliçada. A bioengenharia envolve planta. Eu tenho que usar uma muda, uma planta, uma cobertura vegetal. Qual a melhor cobertura vegetal para determinado tipo de solo? Só vou saber, Johnny, se eu for fazer identificação em campo e coletar amostra, fazer análise, etc. Tá? Então, Johnny, eu acho que a bioengenharia ela é focada para vários ambientes. Por isso que a gente tem que fazer aquela parte que eu falei para vocês. Paralelo a montar as estruturas, tem que conhecer o ambiente, né? Sim, faz sentido, professor. Agora uma pergunta do Gustavo Videira. Ele pergunta: é possível fazer a intercalação de diferentes técnicas de bioengenharia em uma área erodida? Gustavo, a tua pergunta já é uma resposta. Sim! Sim, Gustavo, perfeito. Quando a gente vai para uma área que ela está dependendo da intensidade da erosão, da magnitude do problema, né? A gente tem que intercalar as técnicas, tem que misturar, tem que juntar uma técnica com a outra. Gustavo, a gente tem que ser criativo. A grande sacada é ser criativo, né? O que a gente não pode ser, pessoal, do ponto de vista profissional, sempre falo, independente da profissão, que a gente não pode ser assim, né? Nós não podemos ter visão só para um lado. Pega a metodologia, aplica ali a ferro e fogo. Não, meu amigo. Vai conhecer o proprietário, vai tomar um café com ele antes de ver erosão. Aí, quando tu for ver erosão, tu começa a ver, nossa, aqui dá para a gente fazer assim, aqui dá para fazer essa. O que o senhor acha, dona Maria? O que o senhor acha, seu João? Sempre, vocês reparem, pessoal, que eu estou trabalhando a técnica, o sensoriamento, o trabalhar com drone, trabalhar com seja com Vante, trabalhar seja na parte aérea, que eles chamam excito, com cito, campo. A técnica, ela tem que ser humanizada. E aí, como é que eu vou trabalhar a erosão? Eu tenho que entender o processo, a história, o que aconteceu. Isso não é besteira, não. Porque na hora que eu fui implementar a melhor técnica, eu já tenho a consciência. E eu sei o quanto que eu tenho que pensar na pluralidade, na diversidade, de quanto mais diverso for as técnicas de recuperação, melhor. E às vezes, Gustavo, coisas simples resolvem problemas. Às vezes só cercar a área, Gustavo. Às vezes é só cercar a propriedade, só cerca ali onde está a erosão. Cercou ela, deixa o mato crescer. Mas a braquiária não tem problema. A braquiária é o inimigo que virou teu amigo. A braquiária não é o problema, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar em coisas mais simples, em vez de pensar em coisas complexas, né? E quanto mais diverso, melhor, Gustavo. Como eu disse, tu já fez a pergunta e já deu a resposta. Sim. Obrigada, professor. Então, eu acho que não tem mais perguntas, além da minha, né, que eu vou fazer. Eu não sei se, entra naquela parte que o professor falou, né, tem que ir a campo, mas é uma dúvida que eu sempre tive, que é assim, qual a técnica que você acha, assim, da bioengenharia que recupera de uma maneira, assim, mais urgente uma área que foi degradada pelas queimadas, que está ocorrendo constantemente nesse período de seca, acredito que em todas as cidades aí, já que você não vai ter mais uma vegetação, então possivelmente aquela área vai ser propícia a uma erosão, né? Então a gente já tem que pensar, por exemplo, não ter uma erosão. Como que, dá para pensar nisso, sabe, professor? Não sei se você entendeu. Não, eu entendi, Roberto. Eu acho que assim, primeiro tem que entender que todos os exemplos que eu mostrei para vocês, todos eles estão numa escala do local. Se vocês pensarem, olhar, né? Todos vai pegar um corte, um barranco, uma vertente. Não pegam áreas. A bioengenharia não vai trabalhar com áreas grandes. A bioengenharia não vai trabalhar, por exemplo, sempre assim, com áreas enormes. Nossa, pegou 10 hectares de terra. Não vai trabalhar, porque a técnica ela é implementada ali onde tem o problema, onde tem erosão. Por isso que a gente sempre brinca, ser bem coisa de engenheiro, né? Tem um problema, tem que resolver o problema. Ou evita que não ocorra o problema, né? Mas não é só da engenharia isso daí, né? Na verdade, todas as profissões que trabalham especialmente na área ambiental têm que pensar isso.
Ambiente não é só trabalhar a natureza por si só. O ambiente é trabalhar a relação sociedade e natureza. Tudo bem, então, Roberta, quando tem uma área que eu vejo queimada, degradou, sabe, está exposto o solo, material, aí tá, assim, ela está muito degradada a área, naquela coisa esturricada, queimada. A primeira coisa que a gente faz, a gente vai na área, e às vezes são várias erosões, Roberta, dá dó. A gente não sabe a qual é a área que a gente vai atingir. Então, nós precisamos escolher uma área, né? Porque também no campo, pessoal, é cansativo, né? Braçal, assim, a gente se arrebenta trabalhando, né? No bom sentido, né? Tá? Então, Roberta, a gente escolhe uma área, que é a área mais crítica. E aí, nessa área mais crítica, a gente começa a implementar as técnicas. A primeira coisa que eu termino implementando, Roberta, é assim, cerca a área. A primeira coisa, não pode ter, quando eu falo cercar, ou às vezes assim, não pode entrar gado na área, não pode, por causa do peso do animal, do pisoteio, né? Vai compactar, vai dar problema, etc. A segunda coisa, eu vou para a área e começo a ver onde que a área tem muito sulco, onde está formando aquelas ranhuras, né, no terreno, as erosões lineares, e que vai tender a ravina, e que vai aumentar. Então, Roberta, além de eu pegar nessa área e ver, aí é assim, o tamanho da área só no campo que a gente consegue descobrir. A primeira coisa que eu tento fazer, além de evitar que entre gado, para evitar que aumente a degradação, evitar que tenha queimada, que continue, aí eu venho com os barramentos, as paliçadas, que é a técnica que eu consigo trabalhar melhor. E ela que dá o primeiro efeito da quebra da enxurrada, porque o solo está exposto, queimado, e se chover, a tendência é aumentar a erosão. Então, aí a gente começa a implementar as técnicas de paliçada. Tá? Quando implementa, Roberta, já para evitar que a erosão se estenda, aí a gente vem com o restante, coleta material, vai fazendo análise de solo, os mapas, tudo paralelo. Mas tu vê que eu faço uma lógica meio diferente, né? Eu vejo o problema, eu não posso esperar fazer todos os mapas, todos os diagnósticos, eu já vou intervir direto. Pela experiência, eu já vou intervir direto. Cerca a área, evita que entre, começa com as paliçadas. Porque se chover, vai dar problema. Então, Roberta, a experiência que eu tenho tido ao longo desses anos é isso. Não espera. E aí a técnica que eu tenho trabalhado melhor. E o custo ele é menor, né? E os proprietários ajudam, participam, estão ali presentes. Porque se eu fizer um levantamento por usar lá os bioretentor, até eu ter dinheiro para aquilo ali, choveu, já foi tudo embora, né? Já assolhou o córrego, né? É isso, Roberta. Aí vai ser um custo perdido, né? Isso, Roberta, vai ser um custo perdido. Então, quando eu chego na área e vejo, eu fico tão preocupado com o proprietário que eu já falo, vamos implementar, já vamos fazer. Não vamos perder tempo, porque o senhor já perdeu, né? Vai dar problema. Roberto, eu nunca tive problema de eu montar, por exemplo, estrutura nesses anos todos e assim, por um fato, queimar a área. Né? Eu nunca vivi essa situação. Nesses 16 anos, trabalhando com várias propriedades. Espero não ter, né? Porque é uma situação muito triste, né? Sim. Eu acredito que não tenha mais dúvidas, professor. Deixa eu conferir. Não tem mais dúvidas. E aqui fica o meu agradecimento, né, professor, pela sua participação, disponibilidade também para se apresentar e mostrar esse tema que é muito importante, eu também gosto muito. E com certeza contribuiu para o enriquecimento do nosso evento e acredito que todo mundo aqui tenha gostado também. Muito obrigada, professor. Roberto, então teu nome, falando para ti, mas para os demais, né? Eu é que agradeço pela oportunidade, adorei, é maravilhoso. Eu acho muito melhor estar falando com vocês, às vezes, do que a gente vai falar com um público que é um outro público. Eu falo assim, público muito acadêmico, porque vocês é o futuro, é os alunos da graduação é o futuro. É o que está pujança, o que tem a energia do aprender, o que é conhecer, cobra a gente, eu quero aula legal, eu quero ir para campo. Me mostra isso, professor, o que o senhor faz na prática? Essa energia questionadora de vocês, de aprender,
ela é maravilhosa. É isso que nos move. Sem isso daí, a gente fica apático, Roberta. Então, quando veio o convite, né, eu falei, não, vou montar uma coisa bacana, acho bem, os alunos merecem, porque nós não somos nada sem vocês. A gente dá aula numa universidade, a gente não dá aula num centro de pesquisa. A universidade não é um centro de pesquisa, a universidade ela é um local do ensino, da pesquisa, mas do ensino. E vocês é a alma da universidade, né? Os alunos da graduação, até mais do que da pós-graduação, tá? Então, muito obrigado, Roberta, pela oportunidade, né? E vamos em frente. Oxalá, se der tudo certo, ano que vem a gente se encontra para tomar umas cervejas no Macoto, dar um forte abraço e vamos para campo para trabalhar. Principalmente, né, professor? Então, obrigado, professor. Ó, aqui no chat todo mundo está agradecendo, viu? E muito obrigada, professor. E, gente, só para não esquecerem, daqui a pouquinho, às 3h30, a gente tem outro mini curso, tá bom? Então, vejam o e-mail de vocês, qual mini curso vocês escolheram. E até daqui a pouco. Tchau, professor. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Um beijo, abraço. Obrigado por tudo. Mais. E sucesso no evento. Obrigada.